Portanto, boa tarde a todos, espero que me consigam ouvir e ver bem. Eu vou tentar iniciar aqui a minha partilha, então, da apresentação. Precisava só que me dessem o ok de que efetivamente a conseguem ver, neste caso. Estamos-te a ver e a ouvir bem, mas não estamos a ver a apresentação ainda. Talvez possa ser aqui um problema de partilha. Penso que agora consigam. Agora sim, estamos a ver um PowerPoint, no modo ainda da construção do PowerPoint, digamos assim, não no modo de apresentação. Agora sim. Ok, pronto. Tirando aqui um pequeno problema técnico de partilha, voltar a dar as boas tardes a todos. Agradecer por terem aceito o meu póster e explicar que eu optei por uma apresentação PowerPoint e não a análise direta do meu póster para poder clarificar alguns aspectos que não puderam ficar tão bem explicados no póster ou até pela questão visual. Portanto, o meu trabalho focou-se na vulnerabilidade dos ecossistemas intermareais e avifauna do estuário do Tejo devido à subida do nível médio do mar. E esta vulnerabilidade será ao longo desta apresentação e foi ao longo do meu trabalho avaliada com base na perda de área dos ecossistemas intermareais e da avifauna. Portanto, como eu não sabia se todos teriam acesso ao meu póster, eu coloquei aqui uma imagem do mesmo, que serviu de base para o índice desta apresentação, ou seja, eu vou seguir na mesma os 5 tópicos, neste caso introdução, quais os objetivos do meu trabalho, uma breve caracterização da área de estudo, uma análise da metodologia e resultados, neste caso explicar com mais detalhe quais é que foram os processos de transformação, quais é que foram os dados de entrada e onde é que cada software e operação entrou, e poder mostrar efetivamente os resultados que eu obtive, porque para quem não leu o póster, eu indico que obtive resultados para 16 cenários distintos e obviamente que eu não poderia pôr todos os resultados no póster, da mesma maneira que não os colocarei todos nesta apresentação. Cingirei-me ao que acho que é estritamente necessário para que seja compreensível o que foi o meu trabalho e qual o trabalho que eu aqui apresento. Por fim, vou tirar algumas conclusões que serão obviamente baseadas nos objetivos que eu estabelecerei no ponto 2 desta apresentação. Portanto, começando por uma pequena introdução do porquê deste tema, como eu digo no póster, não existem dúvidas que está a existir uma subida, eu diria até abrupta, do nível médio do mar, que é provocado pelo aquecimento global, e isto é o consenso da comunidade científica desde cerca dos anos 60, e é comprovado por estudos recentes. Por exemplo, eu posso-vos dizer que até 2005 a taxa média de subida a nível médio do mar era de cerca de 2,2 milímetros por ano e que atualmente já vamos numa taxa de cerca de 4,1 milímetros por ano, o que num período de cerca de uma década e meia se torna muito preocupante porque é quase o dobro. Mas isto não é um problema novo. O que eu vos trago aqui é uma citação dos Cadernos Técnicos da Proteção Civil de 2010, que diz que será principalmente junto à foz, neste caso dos rios, que aumentarão as inundações devido à elevação da água nos rios e nos estuários, o que dificulta a drenagem. Ou seja, já em 2010 nós sabíamos que os estuários, as zonas de foz e posteriormente também as zonas mais lacunares terão problemas devido à subida do nível médio do mar, mas nunca existiu um trabalho que se focasse na parte mais ambiental e ecológica, ou seja, no sentido de os próprios ecossistemas e a fauna, como é que reagiriam a esta subida do nível médio do mar, sendo essa a principal motivação do meu trabalho. Assim, a nível de objetivos, foram estipulados 3 objetivos. O primeiro foi obter um modelo topobatimétrico rigoroso do estuário do Tejo, sendo a grande base da metodologia, ou seja, se conseguisse obter um bom modelo topobatimétrico, poderia então alcançar os objetivos seguintes, que seriam obter uma cartografia temática de vulnerabilidade à subida do nível médio do mar dos ecossistemas intermareais e da avifauna. Portanto, uma descrição muito sucinta do estuário do Tejo. Como nós sabemos, é a foz do rio Tejo, que tem a sua nascente em Espanha. É delimitado pelos paralelos e meridianos que aqui estão indicados. Tem uma área total de 320 km², sendo que no meu trabalho me interessava mais a área intermareal, neste caso estes 130 km². Uma vez que eu vou trabalhar com marés, também é importante ressalvar que
é considerado um estuário mesotidal, ou seja, com maré a oscilar entre os 2 e os 4 metros, e semidiurna, ou seja, 2 praias-mares, 2 baixas-mares, e as suas margens têm um traçado considerado irregular, mais recortado na margem sul do que na margem norte. Passando então à parte principal da minha apresentação, do meu póster e do meu trabalho no fundo, que é a questão da metodologia. Este foi o esquema de metodologia que eu apresentei no meu póster. Eu nesta apresentação vou abordá-lo de uma forma um bocadinho diferente. Vou acrescentar informação sobre quais são os ecossistemas intermareais que foram analisados, quais as espécies da avifauna, a proveniência dos dados, quer batimétricos, quer altimétricos, e efetivamente quais foram os processos de transformação realizados para obter um modelo topobatimétrico, apresentando no final os resultados. Começando pelos ecossistemas intermareais, estes subdividem-se em raso maré, baixo sapal e alto sapal. Raso maré, geralmente plano, é o ecossistema intermareal que se encontra mais vezes imerso, não possui vegetação e geralmente está em fase de baixa-mar exposto, ou seja, não fica submerso neste caso. Depois temos a questão do baixo sapal, que já começa a existir alguma vegetação, porque esta zona passa apenas 7 a 11 horas submerso, sendo predominante aqui a morraça, e no alto sapal, que já começamos a ter a questão dos juncais, que tem uma salinidade muito mais característica, porque aqui já existe acumulação de água doce proveniente, por exemplo, das chuvas, que depois se mistura com a água salgada proveniente, neste caso, dos estuários, sendo que esta complexidade de salinidade não foi considerada neste trabalho. Estes ecossistemas são aceitos, a sua delimitação é aceita pela comunidade científica como valores de marés, ou seja, o mínimo do raso de maré corresponde à baixa-mar mínima e o seu limite superior corresponde à praia-mar de águas mortas. E para o baixo sapal, neste caso, a praia-mar de águas mortas à praia-mar média, e no alto sapal da média à máxima. E foi com base nestes limites que se estipulou uma metodologia que consistiria em interceptar as diferentes marés com um modelo topobatimétrico, de modo a conseguir delimitar limite inferior, e, portanto, limite superior, e, portanto, a área seria o raso maré, ou baixo sapal, ou alto sapal. No caso do estuário do Tejo, estes são os limites, com base nas marés do Porto de Lisboa. Relativamente à avifauna, foram estudadas três espécies de aves limícolas, limosa limosa ou maçarico de bico direito, tringa totanos ou perna vermelha e pluvialis squatarola ou tarambola cinzenta, com dados disponibilizados em parceria com a Universidade de Aveiro. Basicamente, o que foi utilizado foi as áreas de distribuição mais frequente, 50% e 95% de certeza destas aves, que depois seriam confrontadas com os ecossistemas intermareais para perceber qual a sua constituição e também qual a sua evolução. Para este trabalho foram utilizados dados batimétricos, imagens de satélite, vários dados relativos a marés, desde tabelas de concordância, altura de marés, altura horárias, e a carta de uso do Sol, sendo estes os principais dados. Começando então pelo modelo digital do terreno, foi o primeiro passo, não tem muito que se diga, foi feita uma reamostragem da sua resolução espacial e uma junção com interpolação de pontos com uma resolução espacial de 2 metros que me foram disponibilizados pela Direção-Geral do Território, num projeto de parceria com a APA, em que fizeram levantamentos aerofotogramétricos entre 2014 e 2015. Portanto, basicamente, eu só tive de pegar nos pontos da minha área, reamostrá-los e obter, no final, um raster do modelo digital de terreno. No caso do modelo batimétrico, temos 2 origens de dados. Talvez esta parte seja a mais inovadora de todo o meu trabalho, porque um dos modelos de dados é tradicional, foi disponibilizado pelo Instituto Hidrográfico e foi obtido por levantamentos de feixes simples e multifeixes, e por um vertical e do estuário do Tejo, mas o segundo conjunto de pontos foi uma metodologia por si só de conjugação de dados provenientes de imagem de satélite e dados de marés.
que eu agora irei explicar um bocadinho em mais detalhe. No fundo, o que se fez foi, usando 9 imagens de satélite, não são estas já são o produto intermédio das imagens de satélite, porque elas tiveram que ser descarregadas, fazer uma reamostragem da sua resolução espacial, juntá-las, porque esta zona tem uma interseção de órbitas. Bom, com algum processamento de detecção remota, obtiveram-se 9 imagens de 9 datas com 9 marés distintas, todas baixa mar, mas todos valores de marés distintas, ao qual se aplicou o Normal Difference Water Index, que nos dá as áreas que têm água, mas não em grande quantidade, ou seja, o raso de maré. Neste caso, o que me dá foi o raso de maré às 11h21, que foi a data de aquisição das imagens, para cada uma delas, em que podemos ver que existe variações de data para data, mas que no fundo não passa de um raster binário. Portanto, foi isso que foi feito depois da aplicação deste algoritmo, do Normal Difference Water Index, foi a obtenção de um raster binário, em que os valores 1 seriam correspondentes ao raso de maré e tudo o resto seria para descartar, porque não era um ecossistema intermareal, portanto não nos interessaria. Tendo aqueles rasters binários, agora veio a parte, se calhar, um bocadinho mais trabalhosa, que foi a transformação daqueles rasos de maré em formato binário para pontos a qual eu posso atribuir um nível de maré. E como é que isto foi feito? Aqueles rasters foram transformados em polígonos, os polígonos foram transformados em linhas e as linhas foram analisadas, vetorialmente corrigidas se houvesse alguma discrepância muito grande, e foi eliminada a parte superior do raso de maré, uma vez que isto era um teste para o limite inferior, para quão bem esta metodologia se adaptava a conseguir determinar o limite inferior do raso de maré. Portanto, a partir daí ficámos com um conjunto de pontos dos diferentes limites do raso de maré, neste caso aqui identificados com várias cores, para as diferentes datas. A partir daí já tínhamos a localização de onde estaria a linha da maré àquela hora, mas não sabíamos ainda qual seria o valor daquela maré. Portanto, o que foi feito foi, com base nas tabelas de concordância do Instituto Hidrográfico, de pontos conhecidos e de pontos também obtidos por trabalho de campo, e pegando na maré de Lisboa, foi feita superfícies de maré para cada uma das datas das imagens de satélite para poder confrontá-las com os pontos obtidos. Portanto, aqui eu apresento os diferentes valores de concordância para os 21 pontos de concordância que eu utilizei neste trabalho, que vão desde cerca de 26 centímetros, 32 centímetros maiores, até não existir concordância, porque são extremamente próximos do Porto de Lisboa. Portanto, como eu estava a dizer, sabendo a altura de maré a que foi adquirida as fotografias, as imagens de satélite, desculpem. Sabendo a que horas e sabendo a data, eu consigo saber a altura de maré. Sabendo a altura de maré, eu posso transportá-la para todo o estuário, ou seja, esta é uma inovação, porquê? Porque geralmente quando se faz este género de trabalho, utiliza-se um modelo de banheira, comumente chamado de banheira na comunidade científica, que há uma inundação igual de toda a área de estudo. E aqui introduzimos esta questão das concordâncias, que faz com que haja um modelo um bocadinho mais dinâmico. Ou seja, pode subir 50 centímetros em Lisboa, mas na zona do Samog sobe 30. Ou em Vila Franca de Xira sobe 53. Há aqui um trabalho mais dinâmico na análise das marés. E, portanto, foram obtidos valores de elevação de maré para as 9 datas, que depois, transformando estes pontos em superfícies, com interpoladores, obtivemos então 9 superfícies de elevação de maré, uma para cada data, que seriam confrontados com os pontos que tínhamos, dando então, penso que consigam ver o meu rato, um grande conjunto de pontos com elevação de maré, que seria parte do nosso modelo matimétrico final. Estes pontos
uma vez que eram só do raso de maré, iam apenas desde a cota -2 até cerca do 0. Então, abaixo da cota -2 foram utilizados os pontos provenientes do Instituto Hidrográfico. Juntando estes dois conjuntos de dados, obtivemos então o modelo batimétrico final, batimetria do estuário do Tejo, que, conjugado com o modelo digital do terreno previamente obtido, nos deu o modelo topobatimétrico. Este modelo topobatimétrico, um pouco mais como um desafio para perceber se efetivamente fazia diferença ter alguma dinâmica sedimentar e como é que a metodologia reagiria a isso, foi aplicada uma taxa de sedimentação, uma taxa de assoreamento aos ecossistemas intermareais, em que, para cotas de 1,5, que estipulámos mais ou menos como o intervalo destes ecossistemas, seria aplicada uma taxa de 1,4 milímetros por ano, isto para 2100, portanto, com 80 anos. Para cotas inferiores a isso, a taxa seria maior, porque, como sabemos, há uma muito maior sedimentação, por exemplo, no raso de maré, do que propriamente no baixo Sapal e alto Sapal, e, portanto, criou-se uma taxa muito linear, muito simplificada, mas apenas para perceber se a metodologia conseguiria incluir estes dados. Passando então, depois de termos o nosso modelo topobatimétrico e já sabermos como segmentar os ecossistemas intermareais, faltava decidir então que subidas do nível médio do mar iríamos implementar. Foram escolhidos 4 cenários de subida, 50 centímetros, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, sendo que aqui estão referidos como 65 centímetros, 1,15 m, 1,65 m e 2,15 m, porque o ano de referência para os dados altimétricos é 1938, devido ao datum de Cascais, que é a nossa referência vertical. Mas esta subida é em relação ao nível médio do mar. Então há esta necessidade de acrescentar os 15 centímetros, que corresponde então à subida do nível médio do mar desde 1938 até ao ano de referência dos dados que eu utilizei para criar o período de referência, que é 2010. Optou-se por valores fixos e não com anos, porque estes valores vão acontecer. Pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 150, mas efetivamente pode-se garantir que vão acontecer. Enquanto que quando trabalhamos para o ano, há uma incerteza maior de pode subir meio metro, como pode subir 60 centímetros, como pode subir 40 centímetros. E aqui temos a certeza que estes vão acontecer, só não sabemos quando. Mas mais vale estar preparado para mais cedo e não precisar, do que precisar e não estar preparado, ou não ter noção do que é que pode acontecer. Outros cenários que foram considerados quando se definiu não só a subida no nível médio do mar, porque estes ecossistemas não são só afetados pelo nível do mar. Porquê? Porque existe, por exemplo, muita exploração agrícola, piscícola, desportos no estuário. Ou seja, existem classes de ocupação do solo que vão sempre ser preservadas, ou provavelmente vão ser preservadas. E isso também afeta o futuro deslocamento ou realocação destes ecossistemas. Porque se houver uma subida a nível médio do mar, provavelmente estes ecossistemas também irão deslocar-se a nível de cotas, mas provavelmente irão intersetar-se com zonas de agricultura ou com áreas artificializadas. E parte deste estudo também quis ver como é que seria a reação desses ecossistemas se se mantivesse a preservação de algumas dessas classes. Assim, houve cenários em que apenas se preservaram as classes de agricultura, outros em que apenas se preservaram áreas artificializadas e os resultados que eu irei apresentar aqui e mais prováveis, não diria corretos, mas mais prováveis, é com a preservação das classes de ocupação do solo de agricultura e artificializado, porque geralmente estão fortemente interligadas estas duas classes. Assim, no total foram 16 cenários conciliados com os cenários de subida a nível médio do mar que foram gerados, e eu vou mostrar os resultados dos 4 níveis de subida a nível médio do mar com a salvaguarda das classes de agricultura e artificializado. Para saber a evolução da área, é preciso primeiro ter um período de referência, e esse foi o primeiro passo, calcular o período de referência, e agora que já temos todo o conhecimento de como o fazer e todos os dados necessários, foi um procedimento relativamente rápido.
Para isso, bastou transformar os limites aceitos dos ecossistemas, que eu vos expliquei há pouco, transformá-los em elevação de maré, porque trabalhamos sempre com elevação de maré, e criar, mais uma vez, várias superfícies para posteriormente interceptarem um modelo topobatimétrico. Neste caso, o que nós queremos são superfícies que segmentem nos diferentes ecossistemas intermareais o nosso modelo topobatimétrico com e sem assoreamento. Este é o exemplo dos valores obtidos para o período de referência, não é mais importante, é mais a questão de perceber de onde é que os valores vêm. E a sua realização era, como eu estava a dizer, interceptando o nosso modelo topobatimétrico com a superfície mínima e máxima destes ecossistemas e, no final, conciliando todas as classes. Foi este mapa que foi obtido, sendo que a azul, raso de maré, neste rosa, baixo sapal, e neste amarelo, o alto sapal do período de referência. Também aqui foram impostas as condições de que nenhuma destas classes interceptava quer com zonas artificializadas, quer com zonas agrícolas, para haver uma congruência com as comparações futuras de também não poderem interceptar zonas artificializadas e zonas agrícolas. O procedimento foi igual para os diferentes cenários de subida de nível médio do mar, sendo que foram estes os resultados obtidos, ou seja, uma subida de nível médio do mar de meio metro, se calhar ainda não traz uma grande variação nos ecossistemas intermareais, mas uma subida de 2 metros já se nota que a perda de área é francamente catastrófica e, de uma forma visual, é esta a evolução esperada, de acordo com a metodologia proposta, de evolução das áreas dos ecossistemas intermareais. Isto num cenário sem assoreamento. Quando entramos num cenário de preservação das áreas agrícolas e artificializadas com assoreamento, ou seja, quando já incluímos a dinâmica sedimentar, em que existe acumulação de sedimentos e uma ligeira atenuar da subida a nível médio do mar, esperamos resultados melhores, efetivamente, mas isso não significa que os resultados sejam bons, como podemos verificar. Mais uma vez, uma subida de meio metro se calhar não é terrível, mas novamente nos 2 metros voltamos a ver que se perde a maioria da área destes ecossistemas e de modo semelhante conseguimos ver a evolução de um cenário para o outro. No caso da avifauna, como eu disse, foi-nos fornecida as áreas de maior frequência das espécies. Eu aqui vou falar da tarambola cinzenta ou pluvialis squartarola, apenas porque tem uma área de distribuição maior, sendo mais facilmente visualizado a evolução dos ecossistemas. Também foi feito para as outras, mas percebe-se a lógica. E o que se fez foi confrontar as áreas de distribuição, neste caso o home range, ou seja, uma probabilidade de 95% de encontrarmos um indivíduo dessa espécie nestas áreas, com os ecossistemas determinados para o período de referência, sendo por isso sendo esta a nossa referência do home range desta espécie para 2010, neste caso o período de referência dos dados. E a partir daí confrontou-se sempre esta área com todos os resultados para os diferentes cenários, para também ver a evolução do home range desta espécie. Como seria de esperar, uma vez que os ecossistemas intermareais estão a desaparecer, também o home range desta espécie irá gradualmente desaparecer com a subida do nível médio do mar. De uma forma mais visual e mais alarmista, conseguimos perceber que basicamente o home range desta espécie irá desaparecer com uma subida de 2 metros do nível médio do mar. Para podermos efetivamente quantificar esta perda, foi então realizada uma análise, ou seja, foi determinada a área, neste caso do raso de maré, para o período de referência, neste caso 98,63 km², e a partir daí foi calculado para os diferentes cenários de subida do nível médio do mar. Destes valores podem-se extrair inúmeras conclusões, há muitos detalhes
que são interessantes. Por exemplo, quando ainda são pequenas variações no nível médio do mar, seria 50 centímetros a 1 metro, na verdade, isto favorece o raso maré. Porquê? Porque o raso maré vai ocupar espaço dos restantes ecossistemas intermareais, ou seja, e como os restantes ecossistemas intermareais não se conseguem adaptar porque são confrontados com áreas artificializadas ou áreas agrícolas, acabam por ser absorvidos pelo raso de maré, ou seja, esta pequena subida, entre aspas, do nível médio do mar acaba por favorecer inicialmente o raso de maré. Contudo, quando começamos a ter subidas de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, existe perda da área de raso de maré, chegamos a perder quase metade do raso de maré, sendo que, como seria expectável, quando introduzimos alguma dinâmica sedimentar, há uma atenuação da área perdida, ou seja, esta dinâmica sedimentar, este assoreamento consegue minimizar de alguma forma os impactos da subida do nível médio do mar. Isto verifica-se para todos os ecossistemas intermareais. Neste caso, o Baixo Sapal e o Alto Sapal vão ter comportamentos semelhantes, ou seja, qualquer uma das subidas, dos valores de subida do nível médio do mar, provocará grandes perdas de áreas, sendo que o mais catastrófico, ou seja, subidas de 2 metros, chega a provocar cerca de 90% de área perdida. Mais uma vez, o assoreamento volta a conseguir minimizar estes valores. Neste caso, passamos de uma perda de 89% para 81%, o que não é ideal, é melhor, mas não é ideal, continua a ser uma grande quantidade de área a ser perdida. Isto verifica-se no Baixo e no Alto Sapal. Aqui, a questão do assoreamento melhora ainda mais o valor, ou seja, passamos de 87% de área perdida para 69%. Possivelmente porque quando estamos o Alto Sapal, como já se encontra a cotas superiores, o seu assoreamento não é tão grande, ou seja, os seus limites mantêm-se, o raso de maré desloca-se, porque tem uma maior taxa de assoreamento aplicada, ou seja, o que se verificou acabou por ser um bocadinho um estrangulamento, ou seja, um encurtamento da área de Baixo Sapal que não se conseguiu deslocar suficiente para exercer pressão sobre o Alto Sapal, que por sua vez já estava a ter pressão exercida sobre áreas agrícolas e áreas artificializadas. A nível da avifauna, da análise do home range da espécie Pluvialis sequatarola, muito dentro dos mesmos resultados já previamente extraídos para os diferentes ecossistemas intermareais, ou seja, dentro das suas áreas prediletas de distribuição, vai existir uma grande perda de raso maré, cerca de 55%, no pior dos casos, e os restantes vão virtualmente desaparecer, ou seja, ficamos com 3% de Baixo Sapal e 3% de Alto Sapal, o que provavelmente para acomodar as necessidades desta espécie será insuficiente, o que provocará a necessidade de deslocação para as outras áreas, que pode acontecer dentro do estuário do Tejo, ou, no pior dos casos, poderá levar à necessidade da adaptação das rotas migratórias destas espécies. Passando então para as conclusões, são as mesmas do póster, mas desta vez já com algum conhecimento do porquê, e não só o que acontece, e com a adição desta conclusão que diz que a metodologia proposta mostrou-se robusta e capaz de atingir o que foi necessário, ou seja, foi estabelecido como objetivo que queria ser criado um modelo topobatimétrico rigoroso e preciso, mas sem grande necessidade de trabalho de campo e computacional. E, efetivamente, isso foi alcançado. O nosso modelo topobatimétrico tem uma precisão de cerca de 50 centímetros, poderia ser melhor. Também foram identificados vários detalhes do porquê que poderia ser melhor, mas, no geral, conseguiu adaptar-se a todas as situações, a todos os cenários, assoreamento, sem assoreamento,
e, portanto, mostrou-se uma metodologia bastante robusta para a determinação, neste caso, da vulnerabilidade dos ecossistemas intermareais e da avifauna. No caso dos ecossistemas intermareais, para qualquer um dos cenários de subida a nível médio do mar, haverá grandes perdas de área. A partir do momento que perdemos mais de metade da área, já considero que seja uma grande perda, porque não é facilmente recuperável. E no caso da avifauna, como eu já tinha indicado, todas as espécies provavelmente terão de se adaptar e deslocar para novas áreas geográficas, até mesmo alterar as suas rotas migratórias, uma vez que o seu home range e core areas serão fortemente afetadas pela subida a nível médio do mar. Obrigada, não tenho mais nada a acrescentar, não sei se ficou mais esclarecido do que só o póster. Muito obrigado, certamente tem mais detalhe do que o póster.